Pensou que sabia tudo sobre Jesus Cristo? Prepare-se para algumas revelações. Bem-vindo a uma jornada de descoberta, uma jornada que nos levará pelos anais do tempo para desvendar aspectos da vida de Jesus Cristo que raramente são discutidos. Nós geralmente pensamos em Jesus como uma figura divina, um profeta, um mestre, mas ele também foi um homem que viveu em um contexto histórico específico. Um homem cuja vida foi dissecada, analisada e interpretada por estudiosos, teólogos e historiadores por mais de 2000 anos. Ainda assim, existem aspectos de sua vida que permanecem envoltos em mistério. Neste vídeo, mergulharemos nestes aspectos menos conhecidos da vida de Jesus. Exploraremos sua infância, seus ensinamentos, os milagres que ele realizou e o que aconteceu com ele após sua crucificação. Também veremos como ele influenciou a arte, a literatura e a história, e como sua presença continua a afetar nosso mundo hoje. Esta não é apenas uma história sobre Jesus Cristo, a figura religiosa. É uma história sobre Jesus Cristo, o homem, o mestre, o influenciador. Um homem que, apesar de ter vivido há mais de 2000 anos, continua a ter um profundo impacto em nossas vidas. Então, relaxe e prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante pela vida de uma das figuras mais influentes da história humana. Esteja pronto para ter suas preconcepções desafiadas, seu conhecimento expandido e sua compreensão aprofundada. Esta jornada não será apenas sobre aprender novos fatos, mas também sobre questionar o que pensamos que sabemos, explorar diferentes perspectivas e entender o homem por trás do mito. Pronto para mergulhar nos capítulos desconhecidos da vida de Jesus Cristo? As histórias não contadas da infância e adolescência de Jesus são tão fascinantes quanto misteriosas. Os evangelhos canônicos do Novo Testamento se concentram principalmente em seu nascimento e depois pulam para a idade adulta. Mas há um rico conjunto de histórias, tecido a partir de registros históricos e textos apócrifos, que tentam preencher esses anos ausentes. Imagine um jovem Jesus crescendo em Nazaré, uma pequena cidade na Galileia. Filho de um carpinteiro, ele provavelmente aprendeu o ofício com seu pai, José, aprimorando suas habilidades em construção e marcenaria. Esse período de sua vida, frequentemente chamado de anos escondidos, é amplamente não documentado, adicionando um toque de intriga à narrativa de sua vida. Mas existem outras fontes que oferecem vislumbres desse período elusivo. O Evangelho da Infância de Tomé, um texto apócrifo, narra histórias de um jovem Jesus realizando milagres, como dar vida a pássaros de argila. Embora esses relatos não sejam universalmente aceitos, eles contribuem para o enigma fascinante da juventude de Jesus. Outra história intrigante nos leva a uma jornada ao Egito. De acordo com o Evangelho de Mateus, para escapar do decreto do rei Herodes de matar todos os meninos com menos de 2 anos, a Sagrada Família fugiu para o Egito. É aqui que Jesus pode ter passado alguns de seus anos formativos. O impacto dessa jornada em sua vida e ensinamentos, no entanto, permanece sujeito a especulação e debate. Então, o que essas histórias nos dizem? Elas pintam um quadro de um jovem Jesus, crescendo, aprendendo e experimentando a vida, muito parecido com qualquer outra criança de sua época. Elas humanizam-no enquanto destacam sua natureza extraordinária. É essa mistura de comum e extraordinário que torna as histórias da juventude de Jesus tão cativantes. Portanto, o mistério da vida precoce de Jesus apenas acrescenta a sua persona enigmática, não é? À medida que nos aprofundamos em sua vida, cada história, cada evento, cada especulação, apenas torna a figura de Jesus Cristo mais intrigante, mais relacionável e, por fim, mais inspiradora. Vamos olhar para Jesus, o Mestre e seus ensinamentos menos conhecidos e parábolas. Este é o ponto na vida de Jesus em que ele começou seu ministério, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Jesus é bem conhecido por suas parábolas, que eram histórias com uma lição moral ou espiritual. No entanto, algumas parábolas não são tão amplamente conhecidas quanto outras. Considere a parábola do juiz iníquo, por exemplo. É uma história sobre um juiz injusto que finalmente concede o pedido persistente de uma viúva, não por compaixão, mas para parar com seu incômodo constante. Essa parábola nos ensina sobre a importância da oração persistente e da fé na justiça de Deus. E há também a parábola dos trabalhadores na vinha.
Esta história fala sobre um proprietário de terras que contrata trabalhadores em diferentes momentos do dia, mas paga a todos o mesmo salário. É uma ilustração vívida da generosidade de Deus e do princípio de que os últimos serão os primeiros. Mas os ensinamentos de Jesus não se limitaram a parábolas. Ele também realizou milagres como parte de seu ministério, muitos dos quais são menos conhecidos. Por exemplo, há um milagre da moeda na boca do peixe, um evento único em que Jesus forneceu o dinheiro para o imposto do templo de uma forma inesperada, demonstrando a provisão e soberania de Deus. E não podemos esquecer o milagre da figueira ressequida, onde Jesus amaldiçoou uma figueira estéril, fazendo-a murchar e morrer. Isso foi um ato simbólico, ensinando aos discípulos sobre os perigos da esterilidade espiritual e o poder da fé. Para aprofundar nossa compreensão desses ensinamentos e milagres, buscamos insights de teólogos e especialistas. Eles nos lembram que essas histórias não são apenas contos antigos, mas lições intemporais que ainda ressoam hoje. Jesus, o Mestre, era um grande contador de histórias, usando parábolas e milagres para transmitir verdades espirituais. Seus ensinamentos, tanto os populares quanto os menos conhecidos, fornecem um rico tapete de insights sobre a fé, justiça, generosidade, provisão e frutificação espiritual. A profundidade e diversidade dos ensinamentos de Jesus continuam a nos surpreender, séculos depois. O que aconteceu com Jesus após a crucificação? Vamos explorar algumas teorias e evidências. A crença mais conhecida e amplamente aceita é a ressurreição, um alicerce da fé cristã. De acordo com relatos bíblicos, Jesus ressuscitou 3 dias após sua morte, aparecendo a seus discípulos e a muitos outros ao longo de 40 dias. Mas há mais nessa história. Você já ouviu falar da ascensão? É a crença de que Jesus foi levado aos céus, corpo e alma, 40 dias após sua ressurreição. Esse evento é comemorado na liturgia cristã e foi representado em inúmeras obras de arte ao longo da história. No entanto, história e religião muitas vezes se entrelaçam e se divergem, levando a teorias e narrativas intrigantes. Vários textos apócrifos, aqueles que não estão incluídos na Bíblia canônica, contam histórias fascinantes das aparições de Jesus após a crucificação. Algumas histórias sugerem que ele viajou até a Índia, espalhando seus ensinamentos. Embora essas histórias não sejam amplamente aceitas, oferecem um vislumbre cativante de como diferentes culturas e épocas interpretaram a vida de Jesus. Também existem teorias que desafiam a narrativa tradicional da própria morte de Jesus. Algumas propõem que ele sobreviveu à crucificação, com base em evidências históricas e médicas. Embora essas teorias sejam controversas e não sejam mainstream, contribuem para o rico conjunto de narrativas que cercam a vida de Jesus. É importante notar que as crenças sobre a vida de Jesus após a crucificação variam amplamente entre diferentes culturas e grupos religiosos. Cada interpretação reflete perspectivas culturais, históricas e espirituais únicas. Seja abraçado como uma verdade divina, respeitado como tradição cultural ou examinado como conjectura histórica, essas histórias continuam a inspirar, provocar reflexão e gerar debate. A vida de Jesus após a crucificação é tão fascinante quanto sua existência terrena, não é? A influência de Jesus se estende além da religião. Vamos explorar seu impacto na arte, na literatura e na história. Desde as primeiras representações nas catacumbas até a infinidade de representações na era moderna, a figura de Jesus tem sido uma fonte constante de inspiração para artistas. Ele foi retratado de inúmeras maneiras, refletindo as diversas culturas e épocas que abraçaram sua história. Sua vida e ensinamentos também influenciaram profundamente a literatura. Desde a Divina Comédia de Dante até os Irmãos Karamazov de Dostoiévski, as parábolas e princípios de Jesus moldaram narrativas e provocaram debates filosóficos. Sua mensagem de amor e perdão tornou-se um tema universal, transcendendo idioma e cultura. Na história, a influência de Jesus é igualmente profunda. Seus ensinamentos moldaram normas sociais e padrões éticos. Sua mensagem de paz e amor tem sido um grito de guerra para movimentos de justiça social, desde a abolição da escravidão até o movimento pelos direitos civis. Sua história de vida influenciou a lei, a política e até mesmo a forma como medimos o tempo, mas a influência de Jesus não é monolítica. Ao longo do tempo, sua imagem evoluiu,
refletindo os valores e crenças mutáveis da sociedade. Na era cristã primitiva, ele era frequentemente retratado como um humilde pastor. Durante o Renascimento, tornou-se um símbolo do humanismo, refletindo a ênfase da época na dignidade e no valor individuais. Na cultura contemporânea, sua imagem está em constante evolução, refletindo a diversidade e complexidade do nosso mundo. Especialistas em arte religiosa e cultura continuam a estudar e interpretar essas diversas representações de Jesus. Seu trabalho revela o quão profundamente enraizada é a influência de Jesus em nossa consciência coletiva. Mostra que seu impacto não está confinado ao domínio espiritual, mas permeia todos os aspectos de nossa cultura. Em resumo, a influência de Jesus na cultura é profunda e abrangente, transcende tempo e geografia. Através da arte, da literatura e da história, sua vida e ensinamentos continuam a inspirar, provocar reflexão e moldar nosso mundo. E à medida que avançamos, sua figura permanece constante, guiando-nos para uma compreensão mais profunda de nossa humanidade compartilhada e de nossa capacidade para o amor, compaixão e perdão. Esperamos que esta jornada pelos aspectos menos explorados da vida de Jesus tenha sido esclarecedora para você. Como vimos, existem tantos aspectos de sua vida e ensinamentos que são menos conhecidos, mas incrivelmente ricos e dignos de nossa exploração. Se este vídeo despertou sua curiosidade e fez você ver Jesus Cristo sob uma nova luz, incentivamos você a manter a chama da curiosidade acesa. Compartilhe este vídeo com outros que também possam se fascinar por essas revelações. Quem sabe? Você pode iniciar uma conversa intrigante que leva a descobertas ainda mais profundas. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso. Muitas vezes exploramos os cantos menos conhecidos da história e da cultura, e adoraríamos que você se juntasse a nós nessas jornadas fascinantes. Cada inscrição nos ajuda a criar mais conteúdo como este, portanto, seu apoio realmente faz a diferença. Também o convidamos a comentar abaixo. O que você achou mais surpreendente ou intrigante neste vídeo? Você tem alguma pergunta que não abordamos? Nossa comunidade é um ótimo lugar para compartilhar seus pensamentos e participar de discussões animadas. À medida que encerramos nossa exploração de Jesus Cristo,